Bom, por fim, vamos ao nosso algoritmo de agrupamento hierárquico divisivo, né? Mas antes, explicando qual que é a ideia do algoritmo de agrupamento hierárquico divisivo, inicialmente a gente vai ter todos os objetos dentro de um grupo, ou seja, tem um único grupo, tá? Eu pego todo mundo, é um grupão só, e a partir desse momento que eu tenho esse grupão, eu começo a dividir esse grupo, tá? Então, a partir de um, eu gero dois, vou pegar um desses dois grupos, vou dividir também, depois vou pegar algum desses grupos, vou dividir também e vou fazendo essas divisões até que eu tenha um objeto por grupo, como é o do caso inicial do nosso algoritmo de agrupamento aglomerativo, ou ainda posso colocar um critério de parada, falar, ó, vai dividindo aí, a hora que você tiver uns 50 grupos, 5 grupos, 10 grupos, você para de dividir, também posso fazer dessa maneira, tá? Então, o algoritmo que nós vamos ver aqui, que é tradicionalmente utilizado para esta tarefa, é o Bisecting K-means, tá? O Bisecting K-means, o Bisecting K-means, é como se eu estivesse aplicando, né, o K-means várias e várias vezes com K igual a 2, como assim, né? Eu pego um grupo, a gente viu o K-means, certo? Beleza, K-means igual a 2 com dois centroides, então pega um grupo, roda o K-means com K igual a 2. O que vai acontecer? Ele vai pegar aquele grupo e vai dividir em dois. A partir desse momento, eu vou pegar dados só de um desses dois grupos, certo? Vou rodar o caminho de novo com K igual a 2. O que vai acontecer com esse grupo? Eu vou dividir esse grupo em mais dois grupos, tendo agora três grupos. Vou pegar um desses três grupos e vou dividir. Novamente, vou rodar o caminho só com os dados daquele grupo, com K igual a 2. Vou gerar mais dois grupos, ou duas partições, tá? E vou fazendo isso até atingir o meu critério de parada, tá? Então, é bem simples assim, ó. Então, aqui eu tenho uma ilustração, como se todo mundo tivesse num grupão, aí eu peguei esse grupão, dividi em dois grupos, certo? Então é como se eu estivesse lá no topo. Ah, lembrando que o divisível é top-down, né? De cima para baixo. Então é como se eu já estivesse lá na raiz da minha árvore, né, na parte mais alta da minha hierarquia, apesar da raiz ser embaixo, né? Mas a gente sempre puxa o contrário da árvore. A partir desse momento eu divido em dois, certo? Grupos. Aí eu vou pegar um desses dois grupos, vou escolher para dividir. Nesse caso eu só tenho um objeto aqui. Vou pegar esse grandão aqui e vou dividir em dois. Aí eu vou escolher um desses três grupos, vou dividir novamente. E aí eu vou escolher um desses quatro grupos e dividir novamente. Tá aí eu vou fazendo isso, nesse caso aqui, até que cada objeto esteja em seu próprio grupo. E perceba que conforme eu vou fazendo essas divisões, eu meio que vou conseguindo montar uma hierarquia também, certo? Porque aqui inicialmente todo mundo estava num grupo, aí depois eu formei um grupo que tinha crapapel e um grupo com o restante da galera. Depois esse restante da galera eu dividi em mais dois. Depois cada um dos dois eu fui fazendo a divisão e aí a gente chegou na reta final aqui, certo? Mas a grande questão deste algoritmo é qual grupo eu escolho para dividir, tá? Porque, beleza, quando eu tenho um grupão só, não tenho o que escolher, né? Eu pego ele e divido em dois. Mas aí, dado que eu tenho esses dois grupos, qual que eu escolho? Dado que eu tenho esses grupos aqui, qual desses três grupos eu escolho para fazer a divisão, né? Então aí temos alguns critérios, tá? Eu posso pegar simplesmente o grupo com maior tamanho e dividi-lo, tá? Ou eu pego o grupo com maior erro quadrático, né? Lembrando o que é o erro quadrático? Distância dos pontos para o centroide do seu grupo. Se eu tenho um erro quadrático muito grande, significa que eu tenho um grupo mais disperso, os pontos estão mais distantes entre si. Então seria um bom candidato a fazer a divisão do grupo, certo? Eu particularmente, a segunda opção me faz muito sentido, tá? Mas na prática ela não dá tão melhores resultados assim, pelo menos para texto, que eu já aplico bastante, em relação a pegar o grupo de maior tamanho. Tá? A tendência é que o grupo de maior tamanho, menos que os pontos estejam muito concentrados, a tendência é que no grupo de maior tamanho esses pontos acabam estando mais dispersos também. Então, esse cálculo do erro quadrático acaba desacelerando um pouco o algoritmo, acaba inserindo um custo a mais. Tá? Bom, a complexidade, tá, de tempo e espaço é menor que do algoritmo divisível. Lembrando que do aglomerativo, lembrando que do aglomerativo tinha que manter a matriz de distância. Aqui o que eu preciso manter, né? Preciso manter os próprios exemplos e os centroides, assim como no caminhos, tá? Essa complexidade de espaço. Complexidade de tempo, né, é d ao quadrado vezes o número de centroides. Lembrando que lá era d ao quadrado log d, tá? No melhor caso, né? Então aqui está quase lá equivalente
ao menor caso, tá? Só que vale ressaltar, tá, que o que acontece com esse algoritmo aglomerativo? Conforme você vai interagindo, tá, os seus grupos vão ficando menores, certo? Menorzinhos, tudo bonitinho. E o caminho acaba ficando bem rápido para rodar nesses grupos, né? Então, inicialmente, tem caminhos com carregador, que já não é muito custoso, né? E aí, para cada um desses grupos, eu vou pegar um grupinho menor e vou aplicar o caminho nele, depois um menor ainda, depois um menor ainda, um menor ainda. Então, isso acaba sendo bem rápido. Esse algoritmo é bem rápido de ser aplicado, tá? Bom, as mesmas considerações que a gente já feito para o caminhos, questão de inicialização do centroide, etc., a gente vale a pena considerar aqui também. Tá? Dependendo de onde você inicializar o centroide, você pode obter resultados diferentes. Então, se você quer de fato rodar um algoritmo de agrupamento hierárquico com bisete caminhos, o ideal é que para cada grupo que você vai dividir, você faça aquelas inicializações de centroides, pegue os resultados, vê qual que dá o menor erro quadrático, por exemplo, tá? E escolha aquela solução. Tá? Bom, altura entre o dendrograma, porque a gente precisa definir uma altura aí para o dendrograma. A gente pode fazer por meio das distâncias entre os centroides dos grupos, para fazer aquela distância de união, tá? Ou simplesmente colocando o erro quadrático do grupo. Então, perceba que aqui não é muito natural o dendrograma oriundo do bisete caminhos, mas a gente pode fazer isso daqui, tá? O problema vai ser a raiz, né? Que qual que é a distância entre os centroides do grupo. Então, você vai ter que meio que formar uma raiz fictícia, no caso dessa primeira opção, depois as outras até que vai ficando naturais, tá? Ou simplesmente pega o erro quadrático do grupo, tá? Que a tendência é que com grupos menores o erro quadrático vai diminuindo, né? Grupos maiores o erro quadrático vai ser maior, então teoricamente você tem essa questão da altura. E no final, na raiz, o erro quadrático é zero, né? Porque a distância do ponto para o centroide do grupo, que é ele mesmo, vai ser zero. Então a gente tem essas opções caso a gente queira construir o dendrograma, tá? E aqui só para ilustrar, eu fiz um exercício, né? Eu vou pegar esse exercício aqui. Eu vou copiar a imagem dele. Vou jogar lá no Jamboard. Enquanto isso, vamos lendo o exercício, tá? Execute o algoritmo BISTET em caminhos para o conjunto de dados apresentado abaixo. Então, tem esse conjunto de dados. Considere a distância euclidiana como medida de proximidade. Considere os centroides da primeira divisão C1 e C2, tá? Sendo 1 e 3, 4 e 3. Centroides da segunda divisão como sendo o C1 e o C2, 1 e 3. Tá? Por fim, construa o dendrograma considerando o erro quadrático como altura das junções. Então vamos fazer este exercício. Vamos ver se ele já copiou. Legal, ele já copiou, tá? E eu vou fazer o seguinte, para me ajudar. Eu vou pegar esse cara aqui. Vou colar aqui para eu desenhar os centroides. Eu vou fazer visual, não vou calcular a distância euclidiana, tá? Para ter exato, né? Eu fiz um exercício bem fácil de ser feito visualmente. Mas na prova vocês vão ter que calcular. Inicialmente, então, tem o C1, 1 e 3, então 1 e 3, então tem aqui o centroide 1. O C2, 4 e 3, C2, 4 e 3 eu tenho aqui, ó. Então ficou bem fácil, né? Porque esses pontos aqui vão ser atribuídos a esse grupo, esse ponto aqui pode calcular a distância euclidiana, não vai mudar nada, né? Vão ser atribuídos a esse cara aqui, certo? Bom, então eu tenho que recalcular os centroides, tá? Desse grupão aqui. Deixa eu colocar aqui o background. Eu vou fazer o seguinte.
Vai ter uma pequena depressão para ficar fazendo essas contas na mão. Opa. Ah, muito obrigado, Colab. Opa, foi. Report não paes NP. Bom, enquanto ele vai, então, dados é igual a NP array. Vou colocar a primeira entrada aqui é 1 e 1, 2 e 2, 1 e 4. Oxi. O que tá fazendo isso? Sai daí, rapaz. 1 e 4, 4 e 4, 5 e 5. Certo. Bom, se eu quiser calcular o, vamos assim dizer, o centroide, o primeiro, né? Qual que seria o erro quadrático da primeira iteração? É só pegar a primeira coluna, dividir por 3, a segunda coluna, dividir por 3, certo? Se eu pegar todo mundo, dividir por 5, desculpa, que é o número de elementos, né? Eu vou ter isso daqui, então, dados que eu chamei, todo mundo, vírgula, primeira coluna que é 0, certo? Vai me retornar só essa galera aí que é 1, 2, 3, 4 e 5, certo? E a partir daí, se você quiser tirar a média, acho que a minha é built-in. Ah não, eu sou um completo imbecil. Dados.min. Certo, então eu tenho 2.6, que seria um primeiro vetor, né? E o segundo 3.2, tá? Então, o meu centroide inicial, né, que seria aquele primeiro centroide para calcular o erro quadrático, é um de 2.6, 3.2. 2.6 aqui, 3.2 aqui. Daria mais ou menos isso daqui que seria o meu centroide inicial, certo? Então, eu vou pegar esse carinha aqui, certo? Vou criar um np centroid, centroid igual a np.array, colocar o 2.6 e o 3.2. Tá ok? Bom, fazer o que eu tenho que fazer mesmo? A distância euclidiana dele para todo mundo e calcular a distância ao quadrado dos carinhas, tá certo? Bom, então vou fazer um forzinho aqui, vou chamar de ex em dados, dois pontos, cada ex vai virar um vetorzinho, né? Então é só fazer o ex menos o centroide. Vai levar isso daqui ao quadrado. Só para vocês verem, vou dar um printzinho aqui. Resultado. Centroide, desculpa. Então, se eu for fazendo cada uma dessas diferenças, 1 menos 2.6 ao quadrado, só para vocês verem. 2,6 ao
quadrado, 2,56, certo? Isso daqui é a diferença ao quadrado do primeiro com o primeiro, do segundo com o segundo, tá? E eu vou fazer no final, que eu tiver esse cara aqui, vou colocar um ponto, sum, para fazer a soma desses, como se fosse euclidiana, né? Diferença ao quadrado, soma, diferença ao quadrado, soma, diferença ao quadrado, soma, diferença ao quadrado, soma, tá? Então, no final, eu vou fazer, na verdade, né, o meu resultado igual a zero, resultado mais igual, vou dar um return resultado. Nossa senhora, que eu não tô nem dentro de uma função, gente, desculpa, eu tô doido da cabeça, print resultados. Tá, deu 24, tá, que bonitinho. Então, inicialmente, a altura do meu dendrograma vai ser 24. Então, se dá 0, 4, 8, não, aqui ficou muito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, vou fazer aqui. Tá. Inicialmente, eu vou colocar na ordem aqui, ó, 1, o 2, o 3, o 4 e o exemplo 5. Tá? Então, inicialmente, está todo mundo unido aqui na altura 24, ok? Bom, depois eu fiz o agrupamento, né? Então, vou apagar esse carinha aqui. Coloquei o C1, C2, obtive os grupos, certo? Então, esse cara foi atribuído aqui, esse daqui foi atribuído aqui, esse foi atribuído aqui, esse cara foi atribuído aqui. E agora eu preciso calcular qual que são os centroides dos grupos, né? Então, eu tenho um grupo aqui que vai do 0 até o 3, do 0 até o 3, só para vocês verem aqui que isso daqui está fazendo, para quem ainda não aprendeu Python, tá? Ó, 1, 2 e 3, eu estou pegando só do 0 até o 3, certo? Que seria 0, 1 e 2, né? Que o ID do Python começa com 0, né? O 3 é não incluso, só os dados da primeira coluna. Então, estou retornando só essa porção aqui e, obviamente, eu vou calcular a média dela para pegar a primeira posição do vetor, 1,33, e a média do outro aqui, 2,33, para pegar o outro centroide. Tá? Para não ter que ficar copiando e colando, ó, eu já vou colar aqui dentro. Certo? Esse é o meu centroide, tá? Só que agora eu vou percorrer dos dados, tá? De 0 até 3 para calcular o erro. 5,33, vou deixar anotado aqui. Tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para os demais dados, tá? Que vão do 4 até o final. Então eu vou colocar aqui, do 3, né? Desculpa. O 4 no começo em 0. Do 3 até o final. Do 3 até o final. E aqui vai ficar do 3 até o final. Eu tenho 1 de erro quadrático. A do 4 faz sentido. Então eu tenho 6, quanto que deu aqui? Mais 1, 6,33. 5,33 com 6,33 dá 1. Então eu vou voltar para cá. Então eu vou ter um grupo aqui. Com 2, 3, 6,33. Então dá 2, 4, 6. Vou colocar mais ou menos aqui, né? Então teria um grupinho aqui. Então eu ia fazer. Eu que estou ficando besta. 6,33 é o total. 1 é 5,33. 5,33,
2, 4, 5, 33, dá mais ou menos aqui. E o outro deu aqui, ó. Se eu tivesse aqui... Bom, esse cara aqui só tem 2, tá? Em algum momento eu vou fazer essa divisão desses caras até chegar no 1, tá? Então, seria isso daqui. E agora, esse carinha aqui, tá? E se fosse o critério de divisão o maior grupo, eu já estaria dividindo esse grupão aqui, né? E ele está falando o seguinte, né? Dado que eu tenho esse grupo, então vou até destacar esse cara aqui. Eu vou ter o centroide 2, 1, então 2, 1 vai ficar aqui. E o centroide 1, 3 vai ficar aqui. Bom, então eu vou ter um grupo que vai ser formado por esse cara aqui e um grupo que vai ser formado por esse cara aqui, correto? Bom, só ver como é que estão os índices aqui. 1, 2, 2, então os dois primeiros elementos ficaram num grupo e o outro elemento aqui ficou no outro grupo. Obviamente que esse carinha aqui ele vai ficar num grupo certo, a união dele é 0, né? Então desse carinha aqui eu já vou puxar ele para cá, que ele ficou sozinho, a altura dele para ele mesmo é 0. E agora eu preciso fazer uma divisão para cá. Desses dois caras eu tenho que saber qual que vai ser a altura da união deles, certo? Que vai ser dada aqui pelo erro quadrático. Então vamos pegar o erro dos dois. Agora é de 0 até 2, de 0 até 2, aqui de 0 até 2. Algo de estranho, algo de muito estranho, não está certo, hein? 0 a 2, 0, 0 a 2, 1. Isso daqui é a média. Centroide. 1,5. Não tem como esse negócio aqui dar 37, Jesus. Dados. Forese em dados de 0 a 2. Pô, esse cara aqui não dá tudo isso, não. Vida. Eu fiz cagada? Enfim. Dá 1. Então isso daqui vai dar mais ou menos aqui. E pronto. E assim fica o nosso dendrograma utilizando o algoritmo Bisecting Caminhos. Ok, pessoal? Aqui deixei um material complementar para vocês. Eu volto a seguir para a gente brincar com uma ferramentinha visual para a gente ver os resultados dos agrupamentos em diferentes situações, ok? Então, até lá!